Vigan Shri Kamala Harigan Swaha Om Lakshmi 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 Vigan Shri Olá, galera. Eu estou mais uma vez falando com vocês, diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje eu venho com essa informação inovadora. Eu saí um pouquinho do protocolo do canal Frater, que era seguir sempre a comunidade, os temas da comunidade, mas hoje o tema surgiu de imediato, né? E não deu tempo de eu colocar na comunidade, que é o autista e o callback, né? Eu acho que já dá pra gente começar a falar em callback, né? Porque com todas as informações que eu tenho passado sobre o autismo, agora quando eu inseri a noção de callback, acho que já dá para a gente ter uma noção do que acontece entre o A, né, e o NA, que seria o autista e o não autista, né? Então eu vou ser o mais breve possível na descrição, pessoal, porque como eu sou um ouvidor dos meus próprios vídeos, né, eu percebo que quando prolonga, né, e o assunto ele é complexo, as pessoas elas acabam não só não entendendo, como também as pessoas acabam se cansando do tema, porque denota-se que é uma coisa muito prolongada, que dá a impressão de que o brasileiro ele é mais imediatista, né? E assim, o canal Frater, ele é um canal mais longo nas descrições, né? Como alguns outros canais de autista já têm reconhecido, né? E justamente porque o tema ele é filosófico, né? É discutível. Mas o que eu tenho percebido assim é que para atrair, né, a atenção das pessoas, a gente tem que fazer uma descrição mais breve e às vezes, mesmo se as informações forem fúteis, às vezes as pessoas preferem do que uma informação mais explicativa, né? Então, o que que eu vou propor, né, de hoje em diante no canal? Embora eu continue explicando as coisas, né, sobre o autismo, eu vou propor assim explicar pontos por pontos, né, coisas rápidas, né, nem que eu tenha que falar, digamos, 10 vezes de um assunto, mas eu explico 10 pontos sobre aquele assunto, ao invés de tentar esgotar o tema ou o significado dentro de um só vídeo. Então, o autista e o callback, ele parte do pressuposto de que, vou só dar um exemplo para vocês, né? Call, né? Estou pedindo para ir. Back, estou fazendo, né, um pushback, né? Estou
trazendo, né? Estou fazendo um pushback. Call, vá até lá, avance, back. Então, callback, ida e volta. Mais ou menos essa noção que eu quero, que eu preciso que vocês entendam, para a gente entender que o callback seria o ponto de vista do autista para com o não autista, né? E do não autista para o autista. Então, independentemente de quem está no callback, né, que quem está no call é aquele que está se comunicando, passando daqui para lá, né? Então, se eu sou autista, o callback está indo do ponto do autista para o não autista. Se o não autista que vai se comunicar, o callback está indo do ponto do não autista para o autista. O callback, né, em linguagem de programação, ele significaria uma função passada a outra função, né? Então nós temos, lembra que eu falei para vocês, um primórdio autista e nós temos um secundarismo, né, um cognoscivo secundário, né, não autista, tá? Humanizado. Então, uma cognição, uma inteligência ativa humanizada, né, aliás, uma inteligência possível humanizada e uma inteligência ativa primária. Então, nós temos uma função do autista para o não autista e uma função do não autista para o autista. O que nós vivenciamos hoje na sociedade não é um callback, né? Nós vivenciamos na sociedade apenas um back, né? A sociedade ela tem um sistema funcional que é background, né? Background. Por quê? Porque a sociedade ela só traz, é como se fosse só vem a nós, né? O autista tem que vir até mim. Embora eu designe para ele que ele tem direitos, eu designe para ele tantas coisas, né? É ele que tem que se inserir na sociedade, né? E depois para que eu possa tomar alguns exercícios que eu tenho notado, né? Eu tenho entrado em alguns canais, tanto do Facebook quanto do Instagram, né? Eu tenho procurado entrar em alguns canais mesmo fechados, né? Às vezes eu aguardo para poder receber autorização de entrada e eu tenho percebido alguns procedimentos. É lógico, eu não sou um crítico analítico dos procedimentos que os familiares fazem com seus filhos, né? Eu acho que o familiar, só de ele fazer algum procedimento, né? Só de tentar fazer alguma coisa e ele caminhar do lado do seu filho, ele já é um vitorioso, né? Porque tem muita gente que não faz tanta coisa, né? E só de você ver tantos pais fazendo tantas coisas, isso é muito gratificante. Então, para que eu possa amanhã depois trazer esses assuntos para enriquecer o canal, as alternativas que os pais têm, às vezes o pai mesmo não sabendo o que é um autismo, por ele não ser autista, o que ele faz e que é tão válido, né? Eu vi recentemente, não vou citar a fonte nem o nome, né? Porque para não constranger, né? Para não achar que eu estou julgando, né? Mas eu vi recentemente o canal de um pai que ele faz muito procedimento com seu filho e ele mostra, né? Os procedimentos são curtos, né? Ele mostra, por exemplo, uma escovação de dente, vou atravessar a faixa com o autista, então ele grava e vai mostrando procedimentos curtos. Em alguns momentos ele segura o rosto do autista, né? E tenta fixar o olhar, né? Denota-se assim o interesse do pai em que o autista se insira no mundo social, né? Logicamente, o pai não sendo autista, o pai não tem noção nenhuma de que o autismo, né? Ele é um mundo agradável, né? Se ele não fosse agradável, o autista não pararia de chorar, tá? O mundo do autista ele é agradável, tá? Isso é interessante eu colocar no rodapé também, para que eu possa lembrar na comunidade, porque tem muitas pessoas colocando coisas como, por exemplo, o autista ele tem um turbilhão de informações na cabeça dele. Gente, as informações elas são tal como elas são, né? As informações de faróis, as informações de buzina, as informações de sons de música funk, as informações de
escapamento de moto nas ruas. As informações tanto para o NA quanto para o A, tanto para o autista quanto para o não autista, né, os ruídos, o número de informações, a globalização do mundo são iguais, são as mesmas. Tá? Ah, mas o autista ele enxerga tudo intensamente tudo de uma vez. Deixa eu tomar um pouquinho aqui para explicar para vocês. Olha, vamos supor que você não gosta de jogar futebol, tá? Você não gosta de jogar futebol. Aí a sua mãe fala, não, meu filho vai ser um jogador de futebol. Eu tenho que colocar ele na escolinha de futebol, porque quem sabe ele se torna um jogador de futebol. Aí a sua mamãe vai lá e te coloca lá no meio do campo de futebol. Você não gosta de futebol. Você vai olhar os jogadores, um correndo para lá, um correndo para cá. Você vai ver aquela poeira subindo do campo, né? Os campos que não são gramados, pelo menos isso acontecia um pouco comigo. Você vai ver uma bola indo para lá, um dando uma pancada no outro. Aquilo para você vai ser um turbilhão de informações. Mas é igual ao turbilhão de informações que acontece com quem gosta de futebol. É a mesma coisa. A diferença é que você não quer aquilo, tá? Então, o autista, né, aquele vídeo que estão circulando para todo mundo dizendo como que é a visão de um autista com ruídos, sons, como que ele enxerga, aquele vídeo é mentiroso, é um fake, tá? O autista não enxerga daquela forma. O autista simplesmente abnega. Então o mundo ele não vira uma confusão de sons para ele, né? Não vira uma confusão de sons, tá? O mundo ele continua tal como ele é pro não autista. A diferença é que ele abnegou. Ele abnegou partes daquele mundo. Então, quando ele quer entrar ou se inserir na sociedade com algumas questões, como por exemplo, ele valorizou uma penca de bananas, né? E o autista vai chegar até aquela penca de bananas. Às vezes a penca de bananas está em cima da geladeira. Ele não consegue alcançar. Ele vai tentar com os recursos dele alcançar essa penca de banana. E se os recursos dele, por conta das abnegações dele, é apenas um puxão no seu short e tentar subir numa cadeira ou num banquinho, é os recursos que ele vai fazer. Se o recurso que ele guardou de todas as abnegações que ele fez foi dois gritos, um parecido com o sabiá e outro parecido com o canário da terra, ele vai fazer os dois gritos, vai puxar os seus shorts e vai subir na cadeira. Isso não significa que ele é paranoico, psicótico, que ele é neurótico, nada disso. Tá? Simplesmente que ele está utilizando os recursos que ele tem. Ah, mas quando ele estava subindo, ele tem a mão meio assim, ó, ele subiu meio assim, com a mão meio esquisita, ele tem uma mão meio mole para cá. O autista ele não exercita todos os membros às vezes, né? Se ele abnegou um tipo de exercício físico, aquele membro dele não vai ser exercitado. Eu durante muito tempo eu tive os meus membros bem moles assim, né? Eu citei em um dos vídeos aqui a mãozinha de dinossauro, né? Aí eu tinha que fazer o quê? O que que eu ensinei para vocês? Exercitar. Quando que o autista vai exercitar? Quando ele começar o interesse, despertar o interesse, né? Começar a despertar o interesse e começar o momento das percepções, né? Autist perception, né? Autistic perception. O autista ele começa a perceber, a percepção autista. Eu me lembro das palavras da Victoria Elsener, que ela disse assim, a parte mais ruim que eu comecei a perceber foi quando as pessoas estavam rindo de mim e eu não sabia disso. Eu não tinha
noção de que as pessoas estavam rindo de mim, né? Então ela tomou o choque do mundo. Quando ela tomou esse choque do mundo, ela não conseguiu revidar. Ela não conseguiu fazer um resumo de tudo isso, né? E não conseguiu consertar isso na sua pasta que estava integrada. A pasta dela tinha muitas coisas ingênuas, digamos, muitas visões de mundo, porque o autista, como ele entra em contato com o primórdio, ele enxerga a beleza das coisas, né? Então, quando ele começa a perceber as noções maliciosas, né? Ele começa a ficar todo constrangido, né? Então ele se reclui dentro de si, é onde às vezes ele começa a chorar, às vezes ele emenda com uma depressão, né? Às vezes entra situações de bipolaridade. Tem alguns que revidam com alguma agressividade porque ele não consegue externar, não tem alguém para conversar e não tem alguém para trabalhar aquilo, né? Quando você conversa com um psicólogo, não é todos os psicólogos que têm experiência com o autismo, né? Porque às vezes o psicólogo se forma em autismo, mas ele não é um autista. Então, às vezes ele não tem nenhum conhecimento proximal do que seja o autismo, né? E às vezes ele não gosta de ficar olhando canais também, porque tem uma ideologia, uma ideia de que olhar canais não é nada acadêmico, né? E às vezes tem canais aí, né, importantíssimos que falam coisas muito importantes sobre o autismo, né? E alguns pais multiplicam muitas coisas sobre o autismo. Então, o callback, ele existe, ele é uma vertente, né, uma noção, vamos dizer assim, a noção, nós entendemos a noção de que existe uma função no autismo e existe uma função no não autismo. Não existe assim apenas eu, né, no mundo sociabilizado, tenho a minha função e o autista está fora, está na orla desse tufão de eventos sociabilizantes e sociabilizadores. Porque tomando desse pressuposto, nessa prerrogativa, a gente começa a imaginar que o mundo ele é uma selvageria contra o autista, porque fica ali um tufão girando o autista ali fora, aí se o autista quer um copo, ele vai ter que pegar e sair. Se ele quer alguma coisa, ele vai ter que entrar, senão ele entra no tufão e sai rodando, né? É mais ou menos assim, e ele não sabe rodar nesse tufão, porque ele não quer estar nesse tufão. Então aqueles que já estão acostumados, que já nasceram no tufão, já estão rodando nessa orla global de eventos sociabilizantes, as malícias, né, as noções de piadas, as noções de tirações de sarro constantes, né? O autista às vezes ele tenta, alguns que são mais sociabilizantes, sociabilizadores, eles vão tentar, mas no fundo eles não vão gostar. E quando eles chegam na casa deles, eles sofrem muito, né? Porque eles não conseguem trabalhar isso. A pasta deles é uma pasta que não está organizada para o intelecto secundário. A pasta do autista é uma pasta organizada para o intelecto primário, para ele viver uma vida de São Francisco de Assis. E quando ele pega uma pasta para ele poder fazer um feedback nessa pasta de tudo aquilo que ele sabe do autismo, tudo aquilo que ele precisa entender para poder externalizar para o intelecto secundário, essa pasta ela pode ficar comprometida. Aí você tem uma função que é emitida, né? Ele criou uma pasta intelectiva, né? O autista para poder conversar com você. Aí não ficou muito bem, ele fez mais um feedback, né? E criou outra pasta. Então, quando ele emite uma função, né, para tentar conversar com você, ela parte da primeira pasta, da pasta zero dele. Por isso que o meu livro se chama Zero Magnífico, agora vocês entenderam. Ele passa da parte zero dele.
ele vai mandar o sinal para a segunda pasta para chegar na terceira, para ver o que que você vai responder, né? Então é uma função que dá um comando para outra função, né? E essa função ela vai dar um comando para uma externa, tá? A externa vai receber, vai dar um comando, vai ser a primeira função dessa vez, vai dar o comando para função da pasta do autista, ele vai colher com a terceira, passar para a segunda, fazer o filtro na segunda e chegar até a pasta zero dele, né? Externalizando. Agora o externo do autista vai ser a pasta zero. Então, a primeira função do autista é a sua pasta zero quando ele está dando o comando, e a terceira função, né, a função externa, passa a ser a pasta zero, que é ele próprio, né, que é a essência autista. Então, quando o autista está recebendo a mensagem de você, como que ele fica? Com o semblante mais parado, né? Ele não tem aquela expressão. Às vezes ele tem essa expressão porque o feedback que ele faz das suas pastas são perfeitos, mas não é todo autista que consegue fazer isso. Não é todo autista que tem esse interesse também, né? Tem autista que ele tem o zelo de ficar só nesse feedback, né? Agora tem autista que ele não se importa muito. Para ele estar ou não dentro do mundo secundário, para ele, né, não é, não é uma obrigação, não é uma prioridade, não é isso para ele, né? Então, se ele estiver, tudo bem. Se ele não estiver, então o que que o pai desse autista fazia nesse vídeo, né? Eu não citei o nome, né? Mas o pai do autista percebia que o autista conseguia algumas funções, né? Por exemplo, escovar os dentes, ou então pegar no ombro. Aí o autista pegava no ombro, né? Aí o pai falava pegar a colher para poder colocar a comida na boca. O autista pegava, então ele valorizava, né? Já que o autista aceitou o comando, né? Ele tentava valorizar para ver se o autista não perdia. E por que que parece assim, ainda tá muito lento, tem que fazer terapia ainda, gente? A terapia é chamado de terapia, tá? Porque é muito parecido com alguém que teve uma lesão muscular, que ainda o músculo é lento e tal, né? Por isso que é chamado de terapia, mas em partes, né? Em partes, não é igual a uma pessoa que se lesionou, tá? Porque o autista ele não tem lesão, não é uma lesão intelectual. Eu falei isso no vídeo anterior também, né? Que alguns médicos falam em lesão até de plasma, meu Deus, né? Não é lesão intelectual, tá? O autista, ele tem a sua parte intelectual íntegra, né? Ele apenas não tem um interesse, né? Então, se ele não tem um interesse, ele vai... É a mesma coisa uma pessoa. Se você pegar um NA, né? Um não autista, aí você quer levar ele pra escolinha, mas ele tá querendo ir pro parquinho. Então ele vai ficar mole para ir pra escolinha. Ele vai procurar ficar na direção do parquinho. Aí você tenta arrastar ele solta o corpo assim molinho e se arrasta no chão porque ele não quer ir. Só que o autista ele não faz muito isso, né? Ele não fica com bizarrismo, né? E nem fazendo as coisas mimadas que as crianças fazem, né? Dando algumas crisezinhas, né? Ele faz isso, mas são outros casos, né? Ele costuma fazer isso quando ele não atinge algumas coisas, alguns objetivos que ele quer, e pelo linguajar dele ser diferente do nosso, né? Ele tem poucos recursos de repente para se comunicar com a gente, ele acaba perdendo a paciência, ele fica com essas crises. Eu quero isso, eu quero aquilo, e por você não entender, ele insiste, né? E como ele percebe que a insistência dele às vezes é um caminho mais rápido para você entender, porque ele sabe que você fica procurando, é a mesma coisa no computador. O computador,
ele tem uma língua 0 e 1, 0 e 1. Aí pode ser que 0001 seja uma coisa, 00110 seja outra coisa, né? E assim vai. Então o computador, ele tem apenas aquela língua, digamos, né? Ele vai ele vai esperar você dar o comando. Se você não der, mas por ele saber que você dando o comando, você que vai correr atrás, ele vai ficar com a linguagem dele, né? Então, por enquanto, nós temos aí uma IA que não tem vontade própria. A Matrix fala que a IA terá vontade própria um dia e ela vai se manifestar contra as nossas vontades, né? Os nossos interesses. Mas momentaneamente a gente ainda domina as máquinas, né? Então, o autista ele vai ficar dentro daquela condição. A partir do momento que ele tem aquela linguagem, ele percebe que a linguagem secundária tem que vir até ele. Agora, não é certo a gente trabalhar contra isso. Ah, o autista ele então é acomodado? Não, também. Ele não é acomodado. Uma pessoa acomodada é uma pessoa que ela tem a sua linguagem igual, A igual a B, e ela não faz. Essa é uma pessoa acomodada. O autista não. O autista ele é inteligente, né? Ele simplesmente diz assim, olha, eu falo em inglês, que nem os Estados Unidos. Então todo mundo vai ter que falar inglês. E eu vou provar para vocês, por A mais B, pelos meus argumentos, pelo meu poderio, que vocês têm que aprender inglês. Não é eu que tenho que aprender a língua de vocês. Esse é o comportamento do autista. Por quê? Parece uma coisa prepotente, né? Mas por quê? Porque o autista ele tem uma função e aquela função que ele tem, para ele, é como a função de Buda, né? Quando vocês, não sei se vocês já assistiram o filme do Férias no Tibete, o Brad Pitt vai até o Tibete, aí tem um molequinho lá, uma criança. A criança é Buda, é a reencarnação de Buda. Aí ele fica impressionado, o Brad Pitt fica impressionado. Fala, nossa, um monte de gente adulta aqui, aquela criança comandando o Tibete. Aí de repente algumas pessoas chegam lá, olha, já que é uma criança que está liderando o Tibete, vai ser fácil tomar o Tibete, né? Então vamos conversar com o Buda, né? Com a reencarnação de Buda, vai conversar com a criança. Aquela criança, ela surpreende os adultos, né? Aquela criança diz, a nossa religião não é a nossa fraqueza, mas sim a nossa força. Né? E vocês vieram para cá achando que fosse a nossa fraqueza. A gente não é porque a gente é pacífico que a gente não vai lutar para ficar aqui, porque aqui é o local que a gente escolheu e a gente não tá vendo nenhum argumento de que a gente esteja atrapalhando alguém, né? A gente planta na terra, cultiva, a gente não agride a natureza. Nós não existe nenhum argumento para a gente sair daqui. Então aquela criança surpreendeu todos os adultos ao seu redor. Então o autista, ele faz isso. Ele surpreende você. Por quê? Porque aquilo que ele se remeteu desde quando ele nasceu, é o primórdio para ele, é a essência. Para ele, e pela lógica universal do universo, todas as pessoas têm que se ajoelhar para aquele primórdio. Então ele não vai arredar o pé. Ele não vai sair do mundo dele para dizer, olha, eu vou viver uma vida plena na sociedade. E ele vai te dizer por N vezes que esse não é o caminho. Ele vai dizer não uma, não duas, não três, não quatro. Ele vai dizer milhares de vezes para você. E muitas vezes ele vai entrar no intelecto secundário, né? Fazer uma dança com você, dar risada de alguma coisa com você e depois ele volta de novo pro intelecto primário. Aí você disse, poxa, meu filho estava aqui brincando comigo e agora ele está ali quietinho e tal. Mas você não está vendo, ele está tentando te trazer pro intelecto primário, né? Porque o intelecto primário tem uma função. Então o callback é o que coloca o valor do autismo como um pilar. O valor do autismo como um pilar. Existe um pilar
que defende a vertente do autista. É onde está todas as todo o fundamentalismo do autismo. É onde se encontra todas as explicações do comportamento autista. Existem síndromes em que a pessoa não para de chorar, né? Algumas síndromes que a pessoa chora por qualquer coisa, é mais sensível. O autista não, ele se sente bem no intelecto primário. Por isso que eu remeto o canal Frater e falo, triste é o homem que passa por esse mundo sem conhecer ou sem ter conhecido pelo menos uma única vez a maravilha do intelecto autista, da mente autista, o paraíso que é a mente autista. E um dos objetivos que eu tenho aqui no canal é trazer isso para vocês, para que um dia vocês possam falar: William, obrigado por você não ter desistido de mim, porque eu ia passar aqui, eu já estava quase desistindo do seu canal, porque o seu canal é chato, você demora muito para falar as coisas, você demora muito para explicar, mas eu tô pegando o ritmo social. Galera, não tem como, não tem como, eu não consigo ser, eu não consigo ser sociabilizante, tá? Por mais que eu tente, tá? É um esforço muito grande que eu faço, né? Eu tento colocar um chapéu para ficar mais no estilo desviar a atenção para uma coisa diferente. Eu tento mudar a roupa, eu tento mudar o estilo de me compor, do comportamento, de me comportar, mas eu percebo que a minha forma de raciocinar, a minha forma de repassar confunde vocês, né? E eu espero que vocês denotem isso e apreciem isso de certa forma, né? Porque isso faz parte da minha essência, é a minha maneira de explicar, né? Quando eu peguei pela primeira vez o livro de São Tomás de Aquino, né, tinha muitas pessoas que falavam assim: ah, esse livro aí não dá para entender nada, é um livro que você vai gastar dinheiro de besteira, né? E eu lembro que eu olhei na capa do livro assim, aí depois que eu dei uma olhada assim nas primeiras páginas, estava escrito que o Papa canonizou aquela pessoa que fez aquele livro. Eu falei assim: bom, para o Papa ter canonizado essa pessoa, alguma coisa ela fez. Alguma coisa importantíssima ela fez. E eu peguei o livro, tá? Comecei a ler o livro. O livro ele era escrito, traduzido, né, do grego para o português de uma maneira menos interpretativa possível, uma maneira de passar a visão, a, a tradução fidedigna tomista de Tomás de Aquino. E realmente o linguajar ele é muito rigoroso. Eu tenho esse livro, né? Depois eu vou fazer, se vocês quiserem, né? Vou fazer assim um vídeo só lendo algumas páginas para vocês verem. Eu assim até gostaria que vocês se fizessem presente para vocês perceberem. Se eu ler 5 páginas assim rápida para vocês, não dá para entender nada. Então você precisa ler uma linha, ver o que aconteceu, ler outra linha, ler uma tese, ler uma contratese, ler uma resposta. E é bem acadêmico, né? É bem rigoroso. Aí tem pessoas que falam: por que ser tão rigoroso, né? Porque tem coisas que não dá, o raciocínio, quando o conhecimento ele está obscuro, né? A gente precisa revelar esse conhecimento. Então, para a gente chegar lá onde está o conhecimento, né? A gente precisa ir designando as coisas. Quando a gente vai designando, a pessoa fala: o que que é isso, o que que é aquilo, né? Por exemplo, o que que é callback? Às vezes tem coisas que você nem designou na sua teoria, mas que você vai ter que fazer isso externamente. Olha, essa parte aqui eu vou explicar externamente. Eu não vou colocar no livro, porque todas as coisas que eu colocar no livro também vai ficar... O livro não dá para esgotar, né?
Então tem coisas que você acaba explicando, né? E assim vai, né? Então a noção de callback, pessoal, é uma noção importante, né? Agora, quando a gente fala assim que do não autista para o autista, né? Do não autista para o autista, que existe também a abnegação, e do autista para o não autista existe a abnegação, o autista rejeita e o não autista rejeita. O que que o não autista rejeita? Ele rejeita a primariedade, ele rejeita uma flor, ele rejeita uma lagartixa, né? Ele mata uma aranha que está na teia sem dó nem piedade, ele passa por cima de um tatu que está atravessando a rua, né? Ele rejeita uma árvore que está há centenas de anos ali na praça, que está atrapalhando a garagem dele. Esse é o não autista. Então o callback do autismo, do não autista para o autismo, isso daí sempre existiu. Só que nós entendemos que é o pushback, porque até então o não autista não reconhece. Para ele, mesmo o acadêmico, é o autista que tem que ver. O autista traz o autista aqui para fazer um tratamento. Você tem que pagar o seu convênio para o autista fazer um tratamento. Você tem que vir até o digníssimo juiz, a Vossa Excelência, para tentar um direito do seu autista. É você que tem que ir. Só vem a nós. Esse é o ser humano. O ser humano, ele vai destratar o autista ainda durante muitas e muitas e muitas datas. Muitas. Porque o ser humano, ele quer ainda ser ignorante. Ele se alimenta dessa ignorância, né? Ele se alimenta desse pushback, né? Ele gosta de ser assim, ele gosta de ser iluminista, ele gosta de ser humano, de ser humanizado. Ele gosta de ver, por exemplo, uma Ferrari passando e imaginar, eu quero ter uma Ferrari para eu passar que nem aquela pessoa, ignorando todo mundo mesmo, né? E ter uma mansão. Se eu pudesse, eu teria 25 mansões e eu iria, né, viver só cada dia do mês em uma mansão diferente. Quanto mais você vai dando para o ser humano sociabilizante, mais ele quer. Porque ele está dentro de um tufão. E esse é um tufão de eventos sociabilizantes. E esse tufão de eventos sociabilizantes é tudo aquilo que o autista tenta fugir. Desde quando ele se torna pequeno. Aliás, desde que ele nasce e vira uma criança, né? E vai crescendo. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Vou finalizando aqui. Espero que esse tema tenha entrado na mente de vocês, no coração de vocês, e que cada vez mais eu consiga trazer essas questões importantíssimas para a sociedade. A sociedade precisa conhecer o primórdio. A sociedade precisa respeitar o autista. Lakshmi, ganz Shrikant.
Vegan Shri Kamala Harigan Swaha Om Lakshmi 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 Vegan Shri Kamala Harigan Swaha Lakshmi Vegan Shri Kamala Harigan Swaha Om 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 Lakshmi Vegan Shri Kamala Harigan Swaha Lakshmi Vegan Shri Kamala Harigan Swaha Lakshmi Vegan Shri Kamala Harigan Swaha Om 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 Lakshmi Vegan Shri